A Organização das Nações Unidas declarou que de 2020 a 2030 será a década do envelhecimento saudável. Atualmente, só no Brasil, os 60 a mais representam cerca de 32 milhões de habitantes e o estado do Rio abriga mais de 1,5 milhão dessa população. Grande parte desse grupo é responsável pelo sustento do lar e muitos precisam voltar a trabalhar para complementar a renda. O mercado de trabalho é um dos grandes pilares para garantir o envelhecimento ativo e é tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. No programa de hoje, vamos falar sobre algumas ações e iniciativas que estão sendo desenvolvidas para a inserção e reinserção dos 60 a mais no mercado de trabalho. E para essa conversa, eu convido o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Nélio Giorgini, e o gerente institucional do Instituto Mongeral Aegon, Antônio Leitão. Antônio, quais são as ações hoje que o Instituto Mongeral Aegon tem em relação a essa questão da longevidade? Bom, a gente atua em algumas frentes, né, como instituto, especificamente no relação à questão de trabalho, a gente tem algumas ações. Vou falar delas. Depois, se você quiser abrir outras, a gente fala também. A gente desenvolveu, isso já tem uns anos, em parceria com alguns pesquisadores da USP, um projeto de lei chamado Regime Especial de Trabalho do Aposentado. O objetivo desse projeto de lei era dar um arcabouço, né, jurídico para justamente a gente fazer essa discussão, né, como que a gente oportuniza, né, a permanência mais longa das pessoas no mercado de trabalho, sabendo que a gente está passando por um processo de envelhecimento e que as pessoas, enfim, precisam complementar a renda, né? Muito embora a gente tenha uma seguridade social que cobre aí bastante gente, ainda assim as pessoas precisam complementar a renda, tanto que permanecem ativas. Então a gente desenvolveu um projeto de lei com esse foco, de regularizar e dar um arcabouço jurídico para que essa discussão aconteça. Um projeto de lei bastante robusto. Além disso, a gente tem também, dentro da companhia, né, o Instituto de Longevidade está debaixo de um guarda-chuva organizacional, que é uma empresa, né, de serviços financeiros. Então a gente tem algumas ações dentro de casa, como por exemplo, a gente tem um programa chamado 50 Mais Ativo, que estimula a convocação e a entrada de pessoas acima de 50 anos, a gente está falando de uma regra um pouquinho mais baixa do que os idosos, mas muitas vezes também são pessoas que precisam, para entrar na carreira de corretor, né, de corretor de seguros, que é uma carreira onde, por exemplo, né, um profissional, seja da área comercial, claro que se for da área comercial, ainda mais perfil, mais alinhamento, mas independentemente, uma pessoa que já tem um relacionamento extenso, que conhece muita gente, que entende, né, a necessidade, as diferentes necessidades ao longo do ciclo de vida, então pode se encaixar muito bem. A gente tem esse programa e a gente tem muitas pesquisas, né, a gente produz muito conteúdo, informa as pessoas sobre oportunidades que aparecem no mercado, né, que elas querem saber, olha, tem empresa tal está contratando, empresa Y está contratando e tal, e produz muito conhecimento a respeito disso para favorecer essa permanência mais longa desses profissionais do mercado de trabalho. Nélio, se teve uma questão que foi potencializada durante a pandemia, foi a questão do desemprego, né? Que já era um desafio grande para o Rio de Janeiro em 2019, mas em 2020 a gente viu aí o mercado de trabalho se reconfigurar, enfim, derreter em muitos setores. E 60 mais, por serem uma população de risco por conta da pandemia, também mais atingida ainda. Como é que é o desenho, né, desse programa Geração Prateada que vai ser lançado pelo governo? O projeto da Geração Prateada ele começou a ser pensado antes do momento de pandemia, né? E nós já chegamos aqui, a equipe, eu, a Helenice, a Sandra e o Rafa, capitaneados pelo subsecretário Júlio e pelo secretário Capitão Teixeira, tudo sob, digamos assim, o comando do nosso governador em exercício, Cláudio Castro. Começamos a pensar quais são os programas da Secretaria de Trabalho que pudessem contemplar esse momento de pandemia que começou no ano anterior. E aí, no primeiro momento, o que nós entendemos? Que, por causa justamente das comorbidades e pelos próprios números do CAGED,
que mostrou que essa geração foi a geração mais atingida pelo desemprego, num primeiro momento, de forma, digamos assim, um incauto poderia dizer, mas então essas pessoas não são as pessoas, já que o próprio mercado está excluindo essas pessoas. Só que, por outro lado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Paralelo à questão, tanto da questão da assistência social da saúde, vem a geração de renda de emprego, junto com o cronograma de vacinação. Então, o que nós percebemos aqui na questão dos lenços, da venda dos lenços? Que por conta justamente dessas comorbidades, dessas questões, essas pessoas seriam as primeiras a serem vacinadas. Então, se elas são as primeiras a serem vacinadas, por que não pensar nessas pessoas já dentro desse programa? Outro ponto que nós vimos foi o seguinte: percebemos que essas pessoas já estão sendo responsáveis por conta do desemprego das outras, digamos assim, dos outros grupos populacionais etários das suas famílias. Então, a gente percebeu que um idoso acaba levando a sua família com 5 pessoas. Unimos os dados da saúde com os dados numéricos que nós tínhamos. O Geração Prateada virou um programa desse governo, virou um programa que pudesse contemplar, junto com o apoio da Casa Legislativa, junto com o presidente André Siciliano, com a deputada Tia Ju e com todos os outros deputados, a gente está conseguindo pensar nessa população dentro de um programa pandêmico, dentro de um cenário pandêmico. Então, o que a gente está falando aqui, né, é sobre a oportunidade dos 60 a mais, à medida que eles forem sendo vacinados, conseguirem vislumbrar e trabalhar vagas que estão abertas nas empresas para essa geração. Tem uma questão aí também de valorização da experiência, né? Que a gente vê um mercado de trabalho muito demandante de jovens mais linkados às ferramentas digitais que hoje dominam aí toda essa situação. Como é que está sendo pensado também essa questão da capacitação dessa geração prateada? Eu acho legal esse nome para a gente falar dos 60 a mais, dessa geração prateada para essas ferramentas que também hoje em dia passaram a ser quase que obrigatórias em todos os campos de trabalho. Então, assim, com as reuniões que nós fizemos internamente e externamente, com as autoridades internas e com as autoridades externas, a gente percebeu alguns aspectos. Primeiro, que precisava ser um programa transversal, ou seja, que contemplasse negros, mulheres, LGBTs. Isso foi uma demanda, inclusive, que veio do Ministério Público e da Defensoria. Além disso, o que acontece? Nós escutamos o empresariado. O empresariado trouxe para a gente os desafios para lidar com o absenteísmo dessas pessoas, por causa da questão, inclusive, da saúde, e também a capacitação. E aí, o que nós pensamos juntos, com as falas dos próprios 60 mais que participaram da nossa reunião externa? Como alcançar essas pessoas? Todo mundo tem celular. Então, o que nós estamos pensando nas parcerias aqui de qualificação? Trazer para essas pessoas o celular, além de ser um aparelho que simplesmente passa ligações e acessa aqui outro ali com o WhatsApp, mas também como uma oportunidade de se qualificar. Afinal de contas, o que acontece? Sem estar incluso o digital, essas pessoas não conseguem acessar o mercado de trabalho. E mais do que isso, Geisa, o que nós estamos falando aqui? A gente precisa sensibilizar o mercado de trabalho e a sociedade do Estado do Rio de Janeiro para reduzir o preconceito e entender que essa geração prateada tem um ativo muito importante, que é a memória de tudo e que pode contemplar tudo. Nós estamos falando de economia prateada, entende? Perfeito, é sobre isso que eu quero continuar conversando no próximo bloco. Vocês não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No Brasil, já existem alguns exemplos de empresas que possuem programas voltados para a contratação da população longeva. E é sobre isso que a gente falou um pouquinho rapidamente no bloco anterior, né, Antônio? Como é que tem sido esse trabalho? Você falou muito do levantamento de informações sobre outras empresas que também fazem isso, além da própria contratação que o Instituto faz, o que, no geral, a Egon faz. Você consegue perceber, assim, ao longo do tempo, uma mudança em um olhar mais atento para essa geração, para aproveitar essa experiência que já está acumulada aí, para ajudar nessa virada para o novo mundo que se configura? Felizmente, sim.
talvez não na velocidade que a gente gostaria ou que que a gente acredita que seja necessário, mas sim está acontecendo. E é interessante porque eu acho que há uma sensibilização que para a própria pauta em si, né, a gente está vendo esse processo de envelhecimento populacional acontecer e isso desperta a sociedade em diversas frentes. Mas é interessante também que uma coisa que tem fortalecido essa pauta é a discussão da diversidade, né? Quer dizer, a gente, então, assim, a sociedade, de uma forma geral, está discutindo, está cada vez mais sensibilizada, e isso, obviamente, se reflete nas empresas para a temática da diversidade, seja a diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, etc. E aí, no bojo dessa discussão de diversidade, que, por sua vez, é muito interessante, está muito ligada à discussão de inovação, né? Então, essa pauta, quer dizer, da diversidade, ela vem com um apelo da importância, né, da equidade, mas também da importância de que, já que há tanta necessidade de as empresas inovarem e pensarem em novos públicos, ou seja, então ela está atrelada à inovação, que é muitas vezes uma faceta dessa discussão que não fica tão evidente, é interessante o público saber. Então, a diversidade se discute junto com a capacidade da empresa de inovar, e aí, na esteira dessa discussão de inovação, entra também e se fortalece a pauta da diversidade etária. E sim, então, felizmente, a gente está, voltando só para concluir, e para a tua pergunta, sim, eu vejo essa pauta progredir, mas certamente ainda há bastante a ser feito. Nélio, você falou de economia prateada. É muito importante trazer esse conceito aqui para o nosso público que está assistindo a gente na TV Alerj, que talvez ainda não tenha virado a chave para o quanto de oportunidade existe também e a gente agregar essa população 60+, e entendê-la parte dessa economia. Exato. Quando a gente quando a gente usa o termo economia, né, você vai desde o macro até o microeconômico, né, desde o dia a dia até as alavancas, até o comportamento do governo com todos nós. Quando a gente fala da prateada especificamente, a gente pensa assim, pensa Copacabana. Já pensou a quantidade de farmácias que você tem em Copacabana? Já pensou a quantidade de possibilidades, inclusive de hospitais, etc.? Isso pegando a área da saúde. Mas pense também a questão dos supermercados. E aí, o que a gente também está pensando aqui? Porque, assim, quando a gente fala do poder estatal, e aí a gente fala da secretaria, enfim, do poder estatal, atualmente a gente pensa em vulnerabilidades. E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa do Estado servindo de alguma forma para poder, enfim, né, fazer esse trabalho de colaborar com que essas pessoas possam seguir as suas vidas. Não é o desejo do Estado, ao meu ver, ficar com essas pessoas para sempre nos seus auspícios, vamos dizer assim, né, nas suas barcas, na verdade. Então, o que eu pensei a priori? A gente, nessa reunião que a gente teve externa, a gente teve pessoas 60+, digamos assim, privilegiadas economicamente, que pensam até em vagas de gerente, diretores de empresa. E a gente teve pessoas 60+, menos privilegiados. Então, o que a gente pensa? Por que a gente não junta isso? Essa economia não começa a acontecer via empreendedorismo. Por exemplo, aqueles menos privilegiados tentando fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, para que os mais privilegiados possam consumir. Então, essa economia, desde os exemplos da farmácia, do supermercado, enfim, para que isso possa ser reconhecido como um segmento que traz dinheiro, tal como a população LGBT, como os jovens, enfim. É um conceito que precisa ser levado em consideração. É um público consumidor. E esse público consumidor é um público também que produz. Um ponto muito importante também é a questão que você traz aqui, né, desse diálogo com a sociedade, né? Construir um programa de governo não é só pensar do escritório, pensar numa sala, no ar-condicionado, o que precisa a sociedade, mas sim dialogar e construir juntos isso. Qual a importância dessa participação das instituições no programa que você está trazendo hoje aqui para conversar no Rio em Foco, né, do Geração Prateada? Pensar em ser público é pensar na democracia. Então, assim, não há como não fazer democracia sem dialogar, sem conversar, sem pensar, sem receber críticas, sugestões, e até mesmo, algumas vezes, eu até falo, as populações mais vulneráveis, às vezes, são um pouco mais abruptas conosco, que estamos na máquina,
porque só Deus sabe o que elas sofrem, por exemplo, para dormir num pedaço de papelão na rua. Só Deus sabe como essas pessoas sofrem. Então, é impossível, ao meu ver, fazer qualquer projeto ficando no ar-condicionado com terno e gravata, saindo, pegando seu carro e indo embora. Então, assim, escutar a população, e aí quando eu falo a população, desde dos órgãos fiscalizadores, os deputados, por exemplo, Tia Ju participou, o Ministério Público participou, representantes da LERJ participaram, enfim. Por quê? Porque quando você faz esse trabalho de todos falarem juntos, por exemplo, quando eu aprendo com você, Geisa, no WhatsApp, você me faz uma sugestão, eu escuto, então isso serve para isso. Então, assim, e mais do que tudo, você contempla um programa que vai alcançar desde aquele senhor que está mais no centro até um senhor que está mais afastado do centro. Afinal de contas, dessa vez, nesse cargo, nós estamos falando de 92 municípios. Então, é muito importante que os representantes dessa diversidade, como disse o colega, possam participar e construir, porque, no final das contas, a gente quer contemplar todas as pessoas que estejam necessitando de ter o acesso ao nosso trabalho da Secretaria de Trabalho. E que podem somar, inclusive, né, trazendo conhecimento a isso. Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a atuação do Instituto na parceria com outras instituições. Vocês também têm um trabalho voltado, né, para a longevidade nas cidades e buscam medir quais são os aspectos importantes que uma cidade deve ter para que possa garantir a longevidade dos seus cidadãos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente seguir para o próximo bloco. Claro. Esse trabalho, enfim, é um trabalho também bastante interessante, que dialoga, de alguma forma, com essa questão do trabalho, né, do trabalho das pessoas, e trabalha a longevidade, mas não tem um foco exclusivo nisso. Como você disse, são pesquisas, né, a gente já fez 2 edições dessa pesquisa, a primeira edição foi publicada, foi tornada pública, né, em 2017, a segunda no final do ano passado, 2020, e o objetivo é amparar, né, com base nos diferentes dados públicos que existem e que estão relacionados ao que a gente poderia chamar uma qualidade de vida, né, e para uma longevidade saudável, né? Então a gente recolhe dados públicos sobre diferentes temas, como trabalho, como saúde, como lazer, como finanças, como enfim, alguns temas, recolhe esses dados e cria esse índice para gerar uma espécie de score, né, para os municípios. Então, a gente avaliou em 2017 em torno de 500 municípios, agora na segunda edição a gente avaliou 876 municípios, e essas informações ficam disponíveis e elas servem para isso, servem para a gente promover debates, servem para orientar o setor público, que obviamente conhece muito bem a realidade, mas, na verdade, a gente agrega um valor aos dados, uma vez que eles são compilados e permitem comparações entre municípios diferentes, né? Uma vez que eles olham de forma específica e recortada para a temática da longevidade, tendo essa visão de todos esses temas que são agregados, que eu citei, trabalho, cultura, educação, enfim. Então, é uma contribuição bem bacana, é um trabalho bastante rico, muito robusto tecnicamente, que a gente fez desde a primeira edição com vários parceiros que nos dão bastante tranquilidade a respeito da consistência desse trabalho e tem muita informação sobre trabalho lá. Quem quiser discutir, olhar para essa temática do trabalho dos 60+, vale uma consulta também. O projeto se chama Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, é um nome comprido, a gente normalmente chama ele de IDL. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Nélio Giorgini, e o gerente institucional do Instituto Mongeral Aegon, Antônio Leitão, para falarem sobre a importância da inserção e reinserção dos 60+ no mercado de trabalho. Nélio, conta pra gente como é que está o cronograma de lançamento do Geração Prateada. Então, aqui na CETRAB, nós alinhamos o seguinte escopo, né? Hoje a gente está falando de um banco de talentos, que é o nosso programa, a nossa entrega como Secretaria de Trabalho para o governo. Depois
abaixo desse banco de talento, nós temos todos os programas da Secretaria, Geração Prateada, Geração Futuro, o programa também para a população de rua. E aí todos esses projetos, eles, na verdade, eles sempre nasceram, né, porque a gente tinha um mundo que era um mundo presencial e que já estava seguindo para um mundo à distância, mas com a vinda do Covid, isso trouxe a distância como nosso real, ou seja, hoje, quando pensamos em presencial, pensamos dessa forma que nós estamos fazendo, ou seja, eu presente aqui, você presente ali, onde a gente tem uma telinha dividindo a gente. Então, qual é o ponto? O cronograma de vacinação, ele está tendo sempre essas modificações que são normais no cenário político. Né? Quando você pensa em Constituição, você pensa artigo 22, artigo 25, artigo 29, essa organização da Constituição. Você tem União, Estado e Município, onde o ente menor acaba tendo que receber dos outros entes. Então, essa complexidade que se dá no cronograma de vacinação, nós estamos acompanhando. Isso é um ponto, ou seja, a gente não pode expor as pessoas ao Covid, à pandemia. E aí, o que nós fizemos? Nessas reuniões internas e externas, nos foi dito que nós precisamos ter um material de sensibilização para a área de saúde, para as normas trabalhistas. Nós já estamos montando esse material. E qual é a ideia? Com esse material, a gente vai poder fazer esse trabalho de sensibilização, tanto para aqueles idosos que a gente já conseguir alcançar, quanto para as empresas e para o pessoal de saúde. Então, eu acredito que, agora, se não me engano, pelo menos no município do Rio de Janeiro, nós já estamos com 74 anos. Com o caminhar, daqui a pouco, acho que mais um mês ou dois, a gente vai chegar aos 60 anos. Então, acredito que até metade do ano a gente consiga já estar alcançando o cidadão, o cidadão do Rio de Janeiro. Tá? É esse o trabalho que a gente está seguindo. E nessa questão, assim, você falou do banco de talentos, isso vai ser virtual? As pessoas vão poder colocar lá os seus talentos no sentido de preencher currículos, etc. Como é que está sendo configurada essa questão do banco? O banco de talentos, porque assim, quando a gente pensa na Secretaria de Trabalho, algumas pessoas, na verdade, pensam que a Secretaria de Trabalho ela só é para encontrar empregos seletistas. Quando a gente pensa em geração de renda, a gente pensa na palavra ocupação. Essa palavra ocupação, ela se divide em três: empregabilidade, empreendedorismo e qualificação. O nosso banco de talentos leva em consideração essas três palavrinhas. Então, o que acontece? É papel da Secretaria de Trabalho qualificar as pessoas ou para empreendedorismo ou para empregabilidade. Aí, pensando na vulnerabilidade, não tem como você pegar uma pessoa em situação de rua e tentar colocar numa empresa sem ter qualificação. Então, o banco de talentos, ou seja, esse macronome de todos os programas, tende a ser um grande encontro de ferramentas de qualificação, ferramentas para desenvolvimento de empreendedorismo e ferramentas que possam encontrar empregador e empregados. Né? Então, é esse nosso trabalho. E, salvo engano, a gente em breve vai lançar isso de forma digital. Antônio, conta pra gente como a gente faz para acompanhar. Você falou de um projeto de lei no início do programa, né, que fala sobre exatamente a questão do trabalho no pós-aposentadoria. Como é que está a tramitação disso? Ou onde a gente pode ter acesso também a esse texto, conhecer melhor essa proposta? Eu vou disponibilizar, vocês tornam público aí a audiência, um material onde tem uma visão bastante rica sobre de que se trata esse projeto de lei e mais informações também no site do Instituto de Longevidade, institutomongeral.org ou institutodelongevidade.org, que é mais fácil. Em termos de agenda de trabalho, de ações que vocês estão desenvolvendo esse ano, o que está previsto aí também pelo Instituto Longevidade? A gente tem a gente está com mais de 300 cursos, então, Nélio, fica aí também o convite para você depois visitar o nosso conteúdo lá. Tem mais de 300 cursos de requalificação profissional disponíveis também, gratuitamente, diferentes áreas, com foco em empreendedorismo, com foco em tecnologia, com foco em línguas, enfim, uma série de competências que são relevantes, independentemente da idade da pessoa, mas, né, mas então ali esses cursos estão e continuarão disponíveis. Esse programa que eu mencionei, né, de a gente, junto da companhia que é a mantenedora do Instituto,
estimular que os profissionais acima de 50 anos encontrem na carreira de corretor uma nova oportunidade, ele continua ativo. E o projeto de lei, a gente segue participando muito de alguns debates. Infelizmente, esse projeto de lei não está tramitando, mas ele nos fornece uma guarida ali conceitual, até porque, Geisa, o que a gente está vendo, felizmente, né, assim, na esteira do desenvolvimento desse tema, é que em muitas frentes tem surgido outros projetos de leis, e isso para a gente não é um problema nenhum. A gente não tem essa expectativa, queremos que seja o nosso. Não, na verdade, o importante, muito mais até a nossa contribuição, a gente entende como, há 5 anos atrás, tendo pautado esse debate, e hoje a gente vê isso surgindo em diferentes frentes. Então, tem surgido projetos de lei no município de São Paulo, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim. Então, em diferentes esferas, seja em nível municipal, em nível federal também, e até em nível estadual. Eu queria muito agradecer a presença de vocês terem aceitado o nosso convite, Nélio, Antônio, para falar sobre um tema que o Rio de Janeiro tem dados muito concretos a respeito disso, né? A gente inverteu a pirâmide já há bastante tempo, temos muitas pessoas experientes aqui, mais até do que em outros estados do país ou cidades. Assim, o Rio de Janeiro concentra uma população longeva e dentro da agenda da ONU a gente precisa também cuidar, né, para que a qualidade esteja sempre alinhada e junto com a questão da produtividade, principalmente da experiência que pode ser agregada aí em todas as atividades que estão nascendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, estão podendo produzir mais e melhor, e nada melhor do que a gente, nesse momento, né, pensar no pós-pandemia como uma possibilidade da gente colocar essa experiência a favor do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro. E vocês, telespectadores, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Vamos acompanhar a gente lá no podcast? Acesse a sua plataforma de streaming favorita e procure por Quero Discutir Meu Estado. Lá você pode ouvir esse e outros programas. E aqui na telinha eu te vejo na próxima semana. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.